Boa noite, amada Igreja de Jesus. Que a paz esteja convosco, amém? Cadê o Nico? Dura coisas me pediste. Uma noite de despedida, uma noite especial, uma noite para marcar as nossas vidas, e o que eu tenho para dizer é: aguenta, coração. Mas ao mesmo tempo eu estou empolgado com a vida, empolgado com o chamado que Deus me deu, empolgado com a Igreja de Jesus, empolgado com a minha salvação, com a tua salvação, empolgado com o privilégio de poder pregar, anunciar as boas novas de Jesus Cristo. E eu e você, por mais que hoje seja um momento de despedida, um momento triste, nós temos vários motivos para estarmos empolgados. E eu confesso para vocês que poder pregar a palavra de Deus me deixa empolgado. Poder servir ao Senhor com alegria, poder celebrá-lo com júbilo, isso me deixa empolgado. E a boa notícia dessa noite é que eu estou empolgado para compartilhar a palavra com vocês. É um privilégio nessa noite de poder estar aqui na Igreja Presbiteriana de Pelotas, de poder estar com todos vocês, irmãos e irmãs, pessoas tão amadas, uma igreja relevante na nossa cidade, e é tão contagiante essa presença de Deus que se manifesta através da vida de vocês, né? Realmente Deus está na vida de cada um de vocês. É tão lindo ver o trabalho, né, que essa igreja tem desempenhado, o quanto Deus usou a vida do pastor Rodrigo, da sua família, dessa igreja, no crescimento dessa igreja, e a gente pode observar que é um crescimento saudável. E isso que é o mais importante, um crescimento saudável, um crescimento embasado nas Sagradas Escrituras e na ação do Espírito Santo de Deus. Então, nessa noite, vamos meditar na palavra de Deus, vamos conversar sobre aquilo que Deus tem para mim e para você. Eu fiz as anotações hoje, em homenagem ao pastor Rodrigo, no caderno do Grêmio. Né, irmão? Está com a jaqueta do Grêmio aí? 1-0, por pouco, né? E o Corinthians empatou. Felicidade para uns, tristeza para os outros. Mas a vida é assim, gente, vamos em frente e continuar orando firme e forte, amém? Abra sua Bíblia comigo no livro de Josué, capítulo 1. O livro de Josué é um livro que toda a Bíblia mexe com a gente, né? Mas tem aqueles trechos que nos identificamos melhor e a gente medita de novo, e nunca cansa de meditar, na verdade, em toda a palavra de Deus. Mas o livro de Josué é algo que mexe realmente na minha estrutura, que mexe comigo, que me chama muito a atenção. E um pouco da mensagem dessa noite, eu ouvi ela, de certa forma, que me encorajou e me empolgou muito, aqui, quando o pastor Jeremias esteve aqui, Jeremias Pereira. Ele pregou Josué capítulo 1. Ele pregou sobre alguns tópicos, que eu vou pregar alguns diferentes, mas acredito que é bem oportuno para o dia de hoje a mensagem que Deus quer deixar ao meu e ao teu coração. O pastor Jeremias pregou ela de uma forma muito linda, que realmente mexeu na minha estrutura. Claro que não é a mesma mensagem que eu vou pregar nessa noite, mas é em cima do mesmo texto. E vamos dizer, na mesma perspectiva também. Eu não sou presbiteriano, né? Vamos dizer de carteirinha, mas sou de coração. Porque eu sempre digo, né? Hoje o homem que eu mais ouço pregar é o Hernando Dias Lopes, né? Para mim é uma referência de homem de Deus, né? de um pai, de um homem de caráter, de um homem sábio, de um homem equilibrado, né? Ele é a pessoa que eu mais trago de referência, hoje, vamos dizer assim, de pastor no Brasil,
é o Hernandes Dias Lopes. Então eu tenho um carinho muito grande, quero um dia ter o privilégio de conhecê-lo também, e aí tem o Jeremias, o Rodrigo Soucedo e outros mais aí que eu admiro. Quem achou Desachei? Tá bom, glória a Deus. Gente, diz assim, capítulo 1 do versículo 1 a 9 diz assim: depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor falou a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, dizendo, Deus falou algo, Moisés, meu servo, está morto. Prepara-se agora. Algumas traduções aqui diz, te dispõe-te, coloca-te à disposição. Moisés, meu servo, está morto, prepara-se agora e passe esse Jordão. Existia aqui um desafio. Você e todo este povo, e entra na terra que vou dar aos filhos de Israel. Versículo 3. Todo lugar que pisarem a planta do pé, eu darei a vocês, como prometi a Moisés. O território de vocês irá desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, estendendo-se através de toda a terra dos heteus até o Mar Grande, na direção do poente do sol. Versículo 5. Ninguém poderá resistir a você todos os dias da tua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Não o deixarei, nem o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você fará este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Versículo 7. Tão somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem-sucedido por onde quer que você andar. Versículo 8. Não cesse de falar deste livro da lei. Pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha cuidado de fazer segundo tudo que nele está escrito. Então você prosperará e será bem-sucedido. Versículo 9. Não foi isso que eu te ordenei? Seja forte e corajoso. Não tenha medo, não fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você, onde quer que você ande. Feche os teus olhos. Coloque a mão sobre o teu coração nessa noite. Curve a tua fronte. Pai, em nome de Jesus, que nessa noite eu seja aqui nesse lugar um vaso de bênção. Alguém que transmita algo do teu coração para o momento que essa igreja está vivendo, Senhor. Que realmente nessa noite o Senhor brade aos nossos corações. Em nome do Senhor Jesus, abençoa, Deus, cada dia mais a vida do pastor Rodrigo, da sua família, nesse novo desafio. Abençoa esta linda e amada igreja. Cada irmão, cada irmã, cada família aqui representada. Fala aos nossos corações. Eis-me aqui, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, eu vou falar nessa noite sobre 5 tópicos em cima desse texto. Aqui também era um tempo de transição, um tempo de mudança. E muitos de nós não somos e não ficamos confortáveis diante da mudança. O ser humano, na sua grande maioria, não gosta de mudança. E tem uns que dizem, né? Pastor, time que está ganhando se mexe? Dizem que não. Mas Deus tem os seus desígnios, Deus tem os seus planos, Deus tem as suas estações, Deus tem as suas etapas. Nós observamos em toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, Apocalipse a Gênesis, a forma de Deus trabalhar. Deus trabalhou e trabalha até os dias de hoje com etapas, com estações, com ciclos, com fases. E muitas vezes nós achamos que na nossa vida vai ser diferente, mas não, na nossa vida também vai ser dessa forma. A nossa vida tem fases, a nossa vida tem estações, elas têm ciclos.
Dias que começam e dias que acabam. Há um tempo de Deus para a nossa vida. E o grande desafio é que nós venhamos compreender esse tempo, para que não venhamos ficar de fora daquilo que Deus está fazendo, que é o mais importante. Não é trazer Deus para a nossa agenda, mas é que eu e você venhamos juntos, como igreja, participar da agenda de Deus. E esse é o nosso desafio. Esse é o desafio da igreja, é o desafio do pastor Rodrigo, da família dele. Esse é o nosso desafio. Entender o tempo de Deus. Entender que uma etapa se encerra e outra etapa se inicia. Pastor, é tão doloroso, dói tanto. Enquanto nós estávamos louvando ao Senhor, eu comecei a lembrar de quanto o Rodrigo e a sua casa vão fazer falta para a gente. Não vou mais ver ele chegar de carro, aquele som alto, e eu pegando do pé dele. Eu vou ter as minhas lembranças dele, da família dele, assim como você vai ter. Porque você passou bons, maus momentos, né? Na alegria e na tristeza. E tem pessoas que marcam a nossa vida, que marcam a nossa história e que marcam o nosso coração. E o pastor Rodrigo, a sua casa, a sua família, está dentro dessa perspectiva. Com certeza, eles marcaram essa igreja. Eles marcaram essa cidade. Eles marcaram os nossos corações. Eles marcaram a nossa memória. E nós temos que compreender esse tempo. E Josué, Deus pega e fala com ele. Por que Deus fala com Josué? Porque Josué estava vivendo um momento triste. Triste por quê? Porque tinha se encerrado uma etapa. Moisés, o líder, o condutor, o libertador, o homem de fé, aquele que é inspiração, aquele que era motivo de encorajamento, aquele homem maravilhoso, o líder, ele tinha concluído a sua missão. E era tempo de transição, porque Josué tinha que assumir essa função. Só que, em tempos de transição, tempos de mudança, também muitas vezes são tempos de incertezas. E agora? Sem o pastor Rodrigo, sem a Dani, sem as crianças, agora sem meu pastor amado, como que vai ser minha vida? Como que vai ser minha igreja? Como que vai ser os meus dias? De repente, até aqueles que não valorizaram a estada deles aqui vão sentir suas faltas. Porque é assim, né, Nico? O ser humano tem um grande defeito, nós temos um grande defeito. Nós queremos valorizar quando nós perdemos. Mas eu quero deixar um desafio para vocês. Vamos valorizar para que não viemos perder. Valorize o teu casamento, valorize os teus pastores, os discípulos, valorize a tua cidade, valorize as pessoas que Deus colocou ao seu lado. Dê valor àquilo que Deus dá valor. E muitas vezes, nós seres humanos, nós temos uma grande falha. Quer dizer, ai, aquele tempo era bom. Mas eu aprendi uma coisa, o tempo bom não é aquele tempo que passou. O tempo bom é o hoje. Vivamos o hoje, já diz a Bíblia. Só que a gente tem mania de ficar remoendo no passado. A gente tem mania de dizer, mas como era bom, o pastor Rodrigo era bom. Mas muitas vezes, quantos de nós não valorizamos o tempo que nós estávamos com ele? Mas qual é a lição? Se eu não valorizei, como o pastor falou agora, eu vou me arrepender, vou pedir perdão para Deus, vou pedir perdão para as pessoas e vou fazer diferente. Isso se chama humildade. Isso se chama crente. Isso se chama cristão. Isso se chama um homem e uma mulher cheios do Espírito Santo de Deus.
Pessoas humildes que reconhecem os seus erros. E como o pastor Rodrigo falou nessa noite, no início do culto, se alguém errou, a hora é agora, o dia é hoje, para que a gente se arrependa. Não deixar para amanhã o que eu posso fazer hoje. E Moisés, aquele grande líder, aquele grande homem, que está com o seu nome em Hebreus 11, Galeria dos Heróis da Fé. E eu gosto de um versículo que diz: Moisés, pela fé, abriu mão do palácio, abriu mão dos tesouros do Egito, abriu mão de tanta coisa boa, pelo chamado que Deus tinha para a vida dele. E Moisés nessa noite me lembra a vida do pastor Rodrigo e da sua casa. Quantas coisas eles abriram mão nesse tempo que estiveram aqui. Quantas coisas eles renunciaram para poder servir a cada um de nós. E só homens e mulheres cheios de fé são capazes de renunciar por amor à obra e às pessoas. E eu lembrei de Moisés e lembrei do Rodrigo, da sua casa. Porque parece que vida de pastor é mil maravilha. Mas não. Mas é maravilhosa. Vida de pastor é vida difícil, irmão. Mas é a melhor coisa desse mundo. Está dentro daquilo que Deus nos chamou para ser e para fazer. Mas tão bom é quando a gente tem uma igreja que pega junto. Como o pastor Rodrigo disse, eu sonhei junto com o conselho. Quando você tem uma igreja do seu lado que pega junto, a obra fica mais gostosa, mais leve, mais suave. Quando a igreja pega junto com o pastor, com a família pastoral, quando a igreja cuida dos pastores, a gente cumpre uma palavra: o meu fardo é leve e o meu jugo é suave, diz Jesus. Quando nós pegamos junto com os pastores, quando nós sonhamos seus sonhos, quando nós cuidamos da sua família, quando nós fizemos de tudo para não ser um peso, mas ser realmente alguém que está do lado nessa jornada, a gente está realmente cumprindo com a palavra, dizendo: pastor, realmente Jesus disse que o fardo é leve, então eu vou fazer de tudo para que o teu fardo seja leve, porque Jesus falou isso. E nós, como crente, como cristãos, nós temos que fazer de tudo para que o fardo nosso, a Bíblia fala muito uns aos outros, e nós temos que nos esmerar, nós temos que nos esforçar, para que um ao outro nós possamos tornar o fardo de um ao outro leve. Porque o que Jesus quer fazer, Ele vai usar a tua vida e a minha vida. E eu sei o quanto o pastor Rodrigo pagou um preço nessa cidade, junto com a sua casa. Longe da família. De repente, quantos dias chorando, tristes. Incertezas, dificuldades. De repente que só ele e Deus, e ele e a esposa puderam compartilhar ou enxugar a lágrima do outro. Muitas vezes eu sei que a igreja esteve do lado dele. Mas pastor Rodrigo, Dani, parabéns pela fé de vocês. Que essa coragem, que essa ousadia, que essa empolgação, que esse entusiasmo nunca saiam do coração de vocês. Que essa fé contagiante nunca saia do coração de vocês.
E foi pela fé que Moisés renunciou tudo aquilo que muitos não estão dispostos a renunciar. E o que me chama a atenção naquele versículo é que Moisés, pela fé, ele preferiu abrir mão do conforto, abrir mão do colo da família, abrir mão de muitas vezes coisas que o mundo pode dar, que o conforto pode dar. E diz assim, para ser maltratado com o povo de Deus. E muitas pessoas não reconheceram o esforço de Moisés. Assim como no chamado e na nossa vida, nem todos reconhecem o nosso esforço. Mas eu tenho certeza que essa igreja amada reconhece o esforço de vocês. Eu quero dar parabéns aqui a essa igreja e eu aconselho. Pelo tempo que vocês estiveram ao lado dessa linda família. Por acreditarem no ministério, naquilo que essa família carrega. Eu quero dar os parabéns para vocês. E o primeiro tópico dessa noite é disposição diante das mudanças. Nós precisamos ter disposição, estar disposto diante das mudanças. As mudanças não podem nos levar para a caverna. A mudança, Deus quer que nós tenhamos disposição, porque Josué estava lá nesse tempo de mudança, o povo junto com ele, e agora como é que vai ser sem Moisés? Não vamos mais ter aquele queridinho cheirosinho que pregava tão bem, aquele pastor que fazia live fazendo careta no início, não vamos ter mais, como é que vai ser? Porque é natural isso. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, é natural. O tempo de tristeza é natural. Eu acho que é natural que vocês, nessa noite, estejam tristes com esse culto de despedida. De certa forma, com essa perda que vão ter. Com essa saudade que vai ficar. E acredito eu que Deus compreende isso. Eu acredito que Deus nos dá esse espaço para que possamos viver esse momento. Mas o interessante que eu vi nesse texto é que Deus disse, Josué, agora chega. Mudou a estação, mudou a etapa, não tem mais Moisés, mas a minha obra não pode parar, a minha igreja não pode parar, ela precisa continuar sendo igreja nessa cidade. Deus quer ganhar Pelotas, e Ele conta com vocês, Ele conta conosco, com a gente. Pastor Rodrigo está indo para outra cidade com outra família, tudo bem, Deus enviou com um propósito, mas essa igreja continua aqui. Enquanto Deus não te enviar para outra cidade, essa cidade é a tua igreja. E era isso que Deus disse para Josué, Josué, te levanta, tudo bem que agora não tem mais Moisés, mas agora eu conto contigo, agora é a tua vez. Algumas traduções dizem, coloca-te à disposição. E eu quero dizer para vocês, tempo de transição, de mudança, é tempo da gente se colocar à disposição. É um tempo de você chegar conselho, o que eu posso fazer? Para o pastor novo, o que eu posso fazer? Eu estou à disposição, eu quero ajudar. Eu quero continuar servindo, eu quero continuar empolgado, eu quero fazer a obra de Deus. Não é porque mudou a estação que vai mudar meu coração. É tempo de continuar firme. Tem aquela canção, né? Firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme. Irmão, nós temos que estar firme nas promessas de Jesus, nosso mestre. Por mais que seja tempo de incerteza, por mais que seja tempos de perguntas, como é que vai ser? Nesse momento pode estar passando uma fita na sua mente. Um DVD hoje, né? Blu-ray. Isso é natural.
Porque, pastor Rodrigo, foi uma caminhada. Foi uma jornada linda. Muitos aqui, acredito, a grande maioria estão dizendo, como foi bom. Acredito que vocês também estão vivendo esse momento. Como foi bom. De repente, para alguns não foi tão bom. Mas o estilo de vida de vocês, como o de Moisés, com certeza marcou os corações. Marcou as mentes. Marcou essa igreja. Tenho certeza que jamais vocês serão esquecidos aqui nessa igreja. A obra de Deus não para e a gente precisa responder com obediência. O segundo que eu quero falar, segundo tópico, o primeiro é, em tempos de transição, eu preciso me colocar à disposição. Segundo é, tenha fé. Tenha fé. Tome decisões por aquilo que você crê, não por aquilo que os seus olhos veem. Porque um homem de fé, ele não se deixa ser levado por aquilo que os seus olhos veem. Os seus olhos são dos piores inimigos que você tem. Eles te enganam, te sabotam o dia todo. Mas a tua fé jamais vai te sabotar. Tenha fé! Submeta-se ao chamado de Deus. Enxergue o que os demais não enxergam. E assuma suas responsabilidades. Encare os seus gigantes. E vá e vença em nome do Senhor, como fez Davi. O terceiro tópico é seja um entusiasta. Seja alguém animado. Porque é isso que Deus quer de nós, nos novos desafios. Na obra do Senhor não pode haver desanimado. Na obra do Senhor não tem espaço para o desanimado. Porque, como eu falei no início do culto, a graça do Senhor nos basta. Então, só pelo fato de você ter a sua salvação, já é motivo de você estar animado. Não deixa que você se ofenda por qualquer coisa. Não deixa que uma ofensa possa te tirar daquilo que Deus tem para você. Seja um entusiasta. Seja alguém dedicado. Seja extraordinário. Seja acima da média. Enxergue o que os demais não enxergam. Queira assumir o que os demais não querem. Seja uma pessoa com energia, seja uma pessoa confiante, seja uma influência positiva no meio da congregação. Como é bom ter irmãos que são influência positiva no meio da congregação. Sabe aqueles irmãos onde a fofoca acaba? Oh glória, são de Deus. Meu ouvido não é pinico, irmão. Seja influência positiva. Seja pacificador. Seja alguém que enxerga longe. Seja uma pessoa que sonhe. E eu gosto do Salmo 100. Celebrai com júbilo todos os moradores da terra e servir ao Senhor com alegria. Seja alguém que celebra com júbilo e seja alguém que sirva com alegria. Seja um entusiasta, seja alguém empolgado na obra de Deus. Não seja aquele irmão que chega com a cabeça agacha, que quer contagiar os outros com seu desânimo. Pelo contrário, seja aquele irmão que chega sorrindo. Seja aquele irmão que
Pode o mundo estar acabando e você diz, vai dar certo, irmão. Deus está com a gente. Nós vamos mudar essa história. Nós vamos mudar esse ambiente. Nós vamos ganhar essa cidade. Sabe, Deus vai curar você. Deus vai abençoar você. Deus vai restaurar você. Seja um irmão influente de fé no meio da congregação. Vou repetir, adoro essa palavra. Seja um entusiasta. Não deixe que os desanimados te desanimem. Mas influencie com seu ânimo os desanimados. Deus quer e espera que eu e você sejamos animados, mesmo diante dos grandes desafios, mesmo diante das incertezas e do tempo de mudança. Ative a sua visão, fite os seus olhos no autor e consumador da sua fé, Jesus. Não desvie o seu olhar. Não deixe que nada roube a sua atenção, o seu olhar para Cristo. E se lembre, Jesus Cristo, a nossa viva esperança. Faça o bem, faça o bem. Procure irmãos e faça o bem. Procure pessoas e faça o bem. Surpreenda alguém nesses dias. Surpreenda as pessoas positivamente. Ligue para elas, diz o quanto você as ama. Compre presentes. Leve para passear, pague a janta. Dê uma oferta. É isso que nós temos que cultivar no meio da nossa congregação. De repente, quanto tempo nós não chamamos um irmão, olha irmão, trouxe 50 para ti hoje. E às vezes a gente quer agir por necessidade, mas temos que lembrar que Deus age por propósito. Ah, pastor, irmão não está precisando, não tem problema. Não é necessidade, é propósito, é obediência. Faça o bem. Procure fazer o bem. Sabe, tem irmão que está às vezes com um radarzinho, querendo uma fofoca. Não, irmão, liga o radar e diz, cara, eu quero fazer o bem hoje. Eu cheguei no culto para fazer o bem. Eu cheguei na minha casa, cheguei na minha empresa. Eu cheguei na minha rua, na minha casa, na minha família. Eu quero fazer o bem para alguém. Seja um entusiasta, seja alguém empolgado, faça o bem. Estipule metas na tua vida, metas que você pode alcançar e que você não pode alcançar. Pastor, como estipular metas que eu não posso alcançar? Essas são aquelas que você vai dizer, Deus me deu a vitória. Porque você vai ver que fugiu da tua habilidade humana. E eu vou confessar para vocês, eu adoro essas metas que fogem da minha habilidade ou força humana. Porque aí eu digo, a glória é tua. Quarto, medite na palavra. Estude a palavra de Deus. Estude do método intuitivo. Como pastor, da maneira que você adquira conhecimento que aqueça o seu coração. Meditar na palavra não é apenas estudar a palavra para que eu debata a teologia. Não. Meditar na palavra é para adquirir conhecimento, para que esse conhecimento influencie e aqueça o meu coração. Isso é meditar na palavra. Mais do que nunca, mergulhe, se aprofunde na palavra de Deus. Aplique a observação, a interpretação e a aplicação. Mergulhe. E último, estimule as pessoas e as motive. Esse é o nosso chamado. Estimular as pessoas. Extrair o melhor das pessoas. Motive as pessoas. O seu sim precisa ser maior do que o não dos outros.
ganhe almas, evangelize. O seu sim, o meu sim, precisa ser maior do que o não das pessoas. Não seja vítima, mas protagonista da sua história. E lembre-se que ninguém constrói nada sozinho. O Evangelho não tem carreira solo. A Bíblia fala muitas vezes uns aos outros. Tenha longevidade, porque a Bíblia diz que quem anda na luz tem comunhão uns com os outros. Não se isole. Isolamento, muitas vezes, é sinal de esfriamento. Procure ter comunhão com os irmãos. Procure muitas vezes sair daquela coisa, não era para tema, né? Mas lá na igreja da China tem a panelinha. Procure pessoas que não são do teu convívio diário. Sabe, quando acabar o culto, não vá embora. Vê as pessoas que você não conhece, chama elas para conversar. Qual o seu nome, tudo bem? O que você faz da vida? Quantos anos você tem? Vamos marcar de repente uma janta. Vamos marcar um tempo de oração, de leitura da Bíblia. O que eu posso te ajudar? O que eu posso te servir? Tenha comunhão. Isso é igreja. Porque aqueles que são crentes, aqueles que são cheios do Espírito Santo, aqueles que conhecem a palavra, eles não se isolam, eles não caminham sozinhos, mas eles participam da vida comum e diária da congregação. Procurem pessoas, sirvam pessoas. Seja uma pessoa proativa, de iniciativa. E eu termino nessa noite dizendo: Pastor Rodrigo e família, vai para cima, para aquilo que Deus tem para vocês. Igreja Presbiteriana de Pelotas, vai para cima, daquilo que Deus tem para vocês. Que Deus os abençoe. Vá e vença em nome do Senhor Jesus. Quero nessa noite agradecer ao pastor Rodrigo, dizer que eu te amo. Tem coisas que ficaram marcadas no meu coração. Uma vez o Rodrigo disse aqui, né? Ele me deu a honra de me chamar de melhor amigo dele, cara. Ele é uma figura, né? O pastor Rodrigo é um exemplo de cristão, gente. Ele é um exemplo de crente. É um exemplo de pastor. Quantas vezes eu passei aqui tarde da noite, o carro dele na frente. Não sei se eu faria o que ele faz. Cumprindo o horário. De repente mais do horário. Se dedicando. Ele nem é de Pelotas e sonhando com Pelotas. Ele é um homem extraordinário, acima da média, crente de verdade, pastor de verdade, cheira ovelha. E eu quero te dar os parabéns nessa noite. Que tu continue sendo esse cara. Ele poderia muito bem ter se fechado, como muitos fazem, dentro da sua própria placa, denominação ou congregação. Mas ele procurou amigos. Ele procurou pessoas que ele pudesse compartilhar o coração e servi-las. A gente sempre brinca, né? Que honra, um pastor presbiteriano no nosso meio. Ainda brincava, o único crente de verdade. Mas isso é um exemplo. O que o pastor Rodrigo fez, poucos fazem, mas que nem diz o meu avô, está na Bíblia. E a Bíblia foi feita para que nós possamos obedecê-la. Muito obrigado por todo o tempo que vocês serviram a nossa cidade. Espero nós, né, amor, poder visitar, pastor Paulo,
Marcelo, o Abraham, todo mundo, possamos lá poder visitar, né? Tem uma casa agora lá em Goiás, né? Para poder visitá-los. Não vou mais ganhar o Frajor. Vou confessar uma coisa aqui para acabar nessa noite, para descontrair, né? Vocês estão chorando, muito sério. O pastor Paulo, quando a gente vai lá no café, ele só oferece pão com mortadela, gente. E o dia que o pastor Rodrigo diz que vai levar o café, é a alegria de todo mundo. Ele leva umas pizzas aqui da Arte Pão. Nós vamos sentir falta do café. Mas vamos valorizar o pão com mortadela também. É brincadeira, tá, gente? É só para descontrair. Deus abençoe essa linda e amada Igreja de Jesus. Pastor Rodrigo. Vamos orar? Receber a bênção do Senhor. Deus, muito obrigado por essa palavra. Teu é o tempo, é o Senhor que constrói a nossa história. A caneta está nas tuas mãos desde o início dela e é o Senhor que coloca o ponto final. O Senhor fez isso com Moisés, fez isso com Josué e vem fazendo isso ao longo da história. Hoje um ciclo se fecha para que um novo ciclo possa se abrir. Obrigado, somos gratos ao Senhor por esse tempo que passou. Ele nos traz alegria, por tudo aquilo que o Senhor fez, mas também traz esperança de saber que o reino é teu e que o Senhor vai continuar a fazer. Nós somos simplesmente instrumentos nas tuas mãos. E agora, meus irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a consolação eterna do Espírito Santo de Deus esteja com você, com a sua família, desde hoje até o dia em que Ele há de voltar entre as nuvens. É em nome dEle que oramos, em nome de Jesus. Amém. Antes de eu passar